Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Target, capacitação profissional aqui no nosso canal. Tema de hoje, análise de um negócio aí bastante recorrente, que gera bastante interesse por uma grande parte do nosso público, né, que assiste aqui o canal, pessoas que enviam aí solicitações de esclarecimentos e informações, né, principalmente hoje em dia com essa taxa de juros aí na casa de 2% ao ano, né, as pessoas estão cada vez mais buscando oportunidades de investimento e a construção civil é uma das mais atrativas alternativas de alocação de capital, de investimento aí na atualidade do mercado brasileiro. A construção civil hoje aí com linhas de financiamento disponíveis tanto para pessoa física quanto para pessoas jurídicas, tá? E as kitnets povoam aí o imaginário dos investidores, dos potenciais construtores, né, investidores aí em negócios da construção civil. Kitnet, para quem não sabe, kitnet é um apartamento de pequenas dimensões, geralmente aí destinados a estudantes, em zonas aí onde se situam faculdades, né, escolas aí de todos os portes e tipos, né, geralmente em cidades universitárias, cidades polos, né, onde tem aí uma tradição, né, universitária. Na atualidade também em grandes centros, né, nós temos aí também as kitnets destinadas a um público trabalhador, né, profissionais liberais, pessoas que têm se sentem mais confortáveis, têm mais interesse em permanecer residindo próximo dos seus trabalhos, né, devido a uma série de questões de mobilidade, né, de custo, né, de apartamentos maiores em grandes centros, principalmente aí no hipercentro e zonas contíguas, né, aí onde os escritórios corporativos estão situados, mas a título de investimento, né, numa kitnet, num edifício de kitnets ou em kitnets horizontais, né, dentro de um terreno você faz aí diversos pequenos apartamentos aí com área construídas variando entre 25 metros quadrados, né, e 50 metros quadrados, né, vai lá até 50 metros quadrados, a gente pode chamar aí, dependendo do padrão, né, de uma kitnet, né. Isso aí são médias, ok? Podem ser menores, né, do que 25 metros quadrados. Já vi kitnet de 18 metros quadrados. Mas aí um negócio confortável, um negócio que vai aí gerar uma receita interessante para o proprietário, para o investidor, algo em torno de 25, 30 metros quadrados, é um investimento, é um empreendimento adequado, tá? Normalmente de um quarto, uma pequena sala ali de estudos, né, com uma pequena mesa para refeições e uma cozinha acoplada, né, com um banheiro e ainda uma pequena área de serviço, né? Em outros países a área de serviço fica dentro do próprio banheiro, né? Ali com a máquina de lavar, ali dentro do banheiro, né? Kitnets normalmente são destinadas para somente um morador, né? Eventualmente podem ter dois, né? Dois irmãos, por exemplo. Quanto custa uma kitnet? Quanto custa uma fração ideal de terreno? Qual é o aluguel médio recebido? Tá? É viável ou não? Quando se comparado a outro tipo de investimento imobiliário, né, é atrativo ou não é? Compensa tirar o dinheiro da poupança, lá do CDI, do Tesouro Direto, e investir em kitnets para locação? Vou mostrar para vocês aqui de forma muito sucinta, tá, utilizando aqui a calculadora do próprio Windows, tá, para mostrar para vocês um cálculo médio, tá, uma média aí, né, levando-se em consideração todos os empreendimentos, né, com os quais eu tive contato ao longo da minha carreira. Já fiz algumas análises, alguns projetos, análise de viabilidade, econômico financeiro, alguns projetos de kitnet. Já tive a oportunidade de visitar diversas obras de kitnets. Então, vamos lá para a análise aqui do negócio, tá? Nossa empresa presta consultorias, tá? Para análise de viabilidade, não só para investimentos em kitnets, mas também para investimentos em todo tipo de empreendimento da construção civil, né, com foco em renda de locação ou revenda, ou venda, né, após a conclusão das obras. Nós também atuamos na qualidade de gestores de investimento em empreendimentos da construção civil, né, na forma aí de venda de cotas de participação, né, cujo proprietário, né, cujo alocador, cujo comprador dessa cota se torna sócio
de uma construtora. Tá? Os empreendimentos aqui disponibilizados pela nossa plataforma são empreendimentos que sofrem uma profunda análise de rentabilidade, credibilidade, tá? Conjunção jurídica e questões aí de toda a ordem, né? Para proporcionar para os nossos clientes, investidores, compradores de cota a maior segurança possível, com o maior rendimento possível. Tá? Então nós estamos nesse ramo há muito tempo. Então, para você aí que é um pequeno empresário, um médico, um dentista, uma pessoa que conseguiu juntar um certo volume de recursos ao longo dos anos e está buscando fazer uma análise de investimento numa kitnet, tá? Vamos considerar aqui uma kitnet de 35 metros quadrados com um custo de construção de 1.500 metros quadrados. Ah, mas eu construo por menos e tal. Não constrói. Você, para fazer uma kitnet, você tem que fazer uma fundação, aí, um edifíciozinho de 3 pavimentos, né? Você tem que fazer uma fundação adequada, você tem que fazer uma portaria, um muramento, você tem que dar baixa na obra no final da construção, então você não vai gastar menos de 1.500, nem você gasta mais, tá? Eu estou fazendo uma conta aqui grosseira para tentar mostrar para você uma viabilidade, tá? Vai ainda, o sucesso desse empreendimento varia muito também com a capacidade de gestão do próprio empreendedor. Se você não tiver um processo de gestão de custo adequado, tá, pode ter certeza que você vai gastar muito mais do que 2.000, 2.500, né, se você não gastar mais, né, devido à sua inexperiência e falta de um sistema gerencial de custo de obra e de produção, né, adequado. Tá? Muito cuidado com essas questões. Então, 35 metros quadrados vezes R$ 1.500, né, igual a 52.500. Você vai adicionar aqui mais 15% a título de construção da área comum. Tá? Garagem, portaria, o corredor, as escadas de acesso, né, o muramento, pavimentação externa, um eventual paisagismo, né, a caixa d'água lá em cima, tudo isso aí, área comum, que precisa ser custeada. Tá? Então, colocando aí baratinho aí, 60 mil, mas um terreno aí situado numa área universitária, ele não é um terreno aí de 30 mil reais, aí, né? É um terreno caro. Né? Vamos colocar um terreno aí de 200 mil reais, bem conservador esse valor. Tá? Então, eu estou fazendo a conta aqui, 200 mil dividido por 10 kitnets, né? Vamos supor que você tem recurso para fazer 10 kitnets. Então, nós temos aí 60.375, que é o custo de obra, mais 200 mil dividido por 10, dá mais 20 mil para cada um, dá 80.375. Tá? Vamos colocar aqui mais um custo aí de 3 mil de documentos cartoriais, mais aí uma corretagem de imóveis aí de R$ 1.500. Corretagem de imóveis não se aplica aqui nesse empreendimento, porque ele não está sendo produzido para venda, ele está sendo produzido para renda. Tá? Vamos considerar aqui uma baixa de INSS aqui nessa obra, tem que baixar essa obra no INSS. Né? Vamos colocar aqui mais 2.500 de baixa no INSS. Tá? Então você tem um custo total aí de 85.875, vamos arredondar para 86 mil. Isso aqui é o custo de implantação de cada unidade do empreendimento. Tá? Custo total aqui, tá? Lote, construção da unidade em si, né? Da área privativa da unidade, construção aí da fração ideal, né? Da proporção que cabe a cada unidade, né? Relativa à área comum, né? Baixa de documentos, registro em cartório depois do ABITS, né? Da obtenção da CND, o ABITS registra a verbação das unidades. Aí você vai alocar isso aqui por quanto? Então, um apartamento aí de 3 quartos, né, no centro da cidade, uma cidade aí de porte médio, igual a minha, com um poder aquisitivo bastante elevado em consideração a outros municípios, você paga um apartamento aí de 3 quartos aí, R$ 1.300, R$ 1.200, né, no centro da cidade, né, apartamento normal, tá? Não é apartamento de luxo não. Apartamento aí com área aí de 80 metros quadrados, 3 quartos, uma suíte, uma vaga ou 2 vagas de garagem, sem porteiro, sem nada, tá? Ok, 86 mil. Vamos colocar aqui então, vamos fazer 2 cálculos, um com uma locação mais baixa, né, de 650, e um com locação mais alta, de R$ 900, para a gente ver a rentabilidade. O custo de construção aqui é 86 mil. Para você saber a rentabilidade de determinado empreendimento, você divide a renda desse empreendimento
na renda desse investimento pelo valor do investimento, ok? Então, R$650 dividido por 86 mil, nós temos aí uma rentabilidade mensal de 0,76%, né? 0,76% ao mês, ok? Colocando aqui R$900 dividido por 86 mil, nós temos aqui uma rentabilidade de 1,04% ao mês. É interessante, sob esse ponto de vista aqui inicial, bruto, né? Ok? Levando-se em consideração que a Selic hoje aí está na casa de 2% ao ano, a Selic, que é a referência para os investimentos no Brasil, né, você tem que comparar todos os investimentos que você for fazer, seja em construção civil, bolsa de valores, qualquer outro negócio, com o que o banco te paga lá, né, no LCI, no CDB. Né? Então você pega a Selic dividido por 12, tem 0,16, tá? Isso aqui é uma taxa básica, tá? Só que nós temos aí o Tesouro Direto pagando 13,5%, né? Você pode colocar o dinheiro lá. 13,5% dá 0,29%, né? A rentabilidade mais baixa conseguida aqui nessa kitnet foi de 0,76%. Então 0,76 dividido por 0,29, você estaria ganhando no mínimo quase 2,6 vezes, né? Quase 3 vezes a mais do que o rendimento lá no Tesouro Direto. É interessante. Até agora, tudo bem, correto? Só que o imóvel, ele tem uma certa vida útil. Tá? Você não vai fazer uma kitnet aí padrão ouro, né? Padrão médio-alto, né? Materiais de primeiríssima linha, né? Você vai gastar com material adequado. Você não vai botar porcaria lá também, mas você vai fazer um investimento gastando aí um valor adequado, né, para a realidade do negócio. É um empreendimento para locação, né? Mas, de toda forma, todo empreendimento tem uma depreciação. Tá? Vamos colocar que a depreciação seja da ordem de... Perdão. Depreciação, né, é a necessidade de manutenção do imóvel. Ocorre uma depreciação, infiltração, uma quebra de um elemento construtivo, né? Um portão que estragou, um portão elétrico, um interfone, né? Ali um sistema externo, uma pastilha que caiu, um telhamento. Toda construção tem uma necessidade de manutenção anual. O IPTU você pode transferir para o locatário. Tá? O seguro de incêndio você pode transferir para o locatário. Mas a manutenção é sua. Tá? Principalmente dos elementos construtivos, os chamados vícios construtivos e vícios ocultos. Quebrou uma porta, o locatário troca. Quebrou uma torneira, o locatário troca. Mas quebrou um tubo dentro da parede, infiltrou determinado ponto ali, né? Quem tem que fazer essa manutenção é o proprietário. Tá? E na área externa também. Vamos considerar então, né, na contabilidade se fala em 5% ao ano. Vamos colocar 3% ao ano durante os 5 primeiros anos, depois 5% ao ano para os próximos 10 anos e depois 10% ao ano a partir do... como é que eu falei? Foi 3 mais 5, 8 anos, né? Depois 10% ao ano a partir do 8º ano. Né? Só para efeito de cálculo, né? 3% ao ano nos 3 primeiros anos, teria aí 0,25. Então a gente já bate aqui, ó, dos 0,75. Vamos fazer uma média, né? A gente calculou as rentabilidades aqui, considerando 650 de aluguel, 900, deu 0,76. Mais 1,04, nós temos aqui 1,8 dividido por 2, uma rentabilidade média de 0,9% ao mês. Dividido por uma depreciação nos 3 primeiros anos de 0,25% ao mês, você tem, a gente calculou 0,9, né, menos 0,25 que eu calculei, não foi? 0,65, tá? Então seria 3% dividido por 12, 0,25, ok? Menos 0,9, que é a média da zero, a sua rentabilidade já cai para 0,65% ao mês. Ainda assim, né, considerando essa média, é uma rentabilidade atrativa. Né? Agora, se for apenas de 0,76,
de menos 0,25, ela já cai para 0,51. Ok? Então você vê que a coisa não é assim tão interessante. Tão, né? Você tem ainda uma questão que é chamada de vacância. Tá? A vacância é um período que o imóvel fica vazio, né, entre uma locação e outra, né? Ou às vezes o próprio inquilino para de pagar. Para você tirar aquele sujeito dali, você vai ter um gasto aí com o advogado, né, e um processo para retirar esse sujeito de lá. Então não é assim uma coisa tão interessante, tá? Ou esse oba-oba, né, que todos não, né, tem um... Enfim, tem vídeos aí no YouTube, né, onde algumas pessoas alardeiam que é o negócio do século e tal. Tá? Você tem que ter muito cuidado, você investidor, porque não é uma coisa simples de se fazer. A construção de um empreendimento desse não é fácil. A construção civil não é fácil se você não tiver experiência. Né? Você precisa saber realmente como implantar um empreendimento. Tá? Você ainda precisa gerir os seus contratos de locação, né? Eles têm que ser viáveis para você, né? Você tem que receber direitinho todo mês um valor adequado para a rentabilidade ser interessante para você. Tá aí a questão da manutenção também ao longo dos anos, é uma coisa que você não tem, da qual você não tem como fugir. Tá? Mas de toda forma, acabei de mostrar para você aqui que em todos os cenários, até no mais pessimista, você ainda está oferindo aí 0,5% ao mês. Esse 0,5% ao mês, dividido pela Selic aí de, vamos colocar aqui uma rentabilidade anual aí de 3,5%, né, do Tesouro Direto, nós temos aí então, seria quase 2 vezes mais, né, quase 200%, vamos lá, né, 1,75% vezes, né, ou seja, 175% a mais do que o Tesouro Direto te pagaria, ok? Na conjuntura nacional atual, é uma rentabilidade até interessante, tá? Fazer um próximo vídeo aqui, o próximo vídeo para vocês aqui vai ser um vídeo sobre investimento em construção para venda, tá? Construir uma casa para vender, construir um apartamento para vender, você vai ver que você consegue a mesma rentabilidade do que a Selic hoje, né? A Selic é 2% ao ano, né? Só que você consegue esses 2% ao mês, fazendo aí com que a sua rentabilidade anual seja aí da ordem, né, de 24%. Tá bom? Próximo vídeo aqui então, investimentos em construção civil, casas, apartamentos, kitnets, tá? Fazer vídeos separados, tá? Uma análise de a construção de casa para venda, construção de um edifício de apartamentos para venda, construção de kitnets para revenda, tá? A análise econômica e financeira de viabilidade e rentabilidade de cada um deles, tá bom? Você vai ver que a rentabilidade é da ordem de no mínimo 2% ao mês, ok?